Você já parou para pensar que algumas coisas que acontecem com você podem não ter começado com você? Uma sensação quase palpável de que algo invisível, algo que veio de muito antes de você, está moldando seu destino. Você sente um eco, um sussurro de maldições que ecoam por gerações, passando de pai para filho, de mãe para filha, até chegar em você. E se eu te dissesse que essa sensação não é apenas uma fantasia, mas uma verdade ancestral, gravada nas fibras do tempo, uma herança espiritual que talvez você esteja carregando sem saber? Imagine a escuridão que Caim carregou após o sangue de Abel clamar da terra. Uma marca que não podia ser lavada, um fardo que o perseguiu e a sua descendência. Ou a vergonha de Noé, exposta por seu filho Cam, lançando uma sombra sobre os seus descendentes por séculos. São histórias que parecem distantes, mitos antigos, mas o que acontece quando essas maldições se tornam a sua realidade, as suas dores, os seus vícios, os seus fracassos, as suas doenças? Você já notou como certas famílias parecem predestinadas a um destino específico, seja ele de prosperidade ou de ruína? Aquele amigo que, não importa o quanto tente, sempre se vê repetindo os erros do pai, ou a mulher que carrega o peso das desilusões amorosas da mãe e da avó. É como se um roteiro invisível estivesse sendo seguido à risca. Mas qual é a origem desse roteiro? É simplesmente genético, psicológico, ou há algo mais profundo em jogo, algo que transcende a nossa compreensão material? Pense naqueles que lutam incessantemente contra vícios, vícios que parecem ter nascido com eles, como se uma sede insaciável tivesse sido implantada em sua alma muito antes de seu nascimento. É a mesma dor, o mesmo desespero, a mesma autodestruição que você talvez tenha visto em seus pais, em seus avós. Você observa a si mesmo, em momentos de fraqueza, repetindo as mesmas palavras ásperas, as mesmas escolhas autodestrutivas, as mesmas fugas que viu em seus antepassados. O cheiro de álcool, o amargor do abandono, o frio do ressentimento, tudo parece se repetir como uma melodia dissonante que nunca encontra o seu fim. A ideia de maldição hereditária, embora muitas vezes rejeitada ou incompreendida, não é um conceito exclusivo de textos antigos. Há relatos que desafiam a lógica, histórias de famílias que, geração após geração, enfrentam os mesmos tipos de perdas financeiras, as mesmas tragédias inesperadas, as mesmas doenças incuráveis. Você pode até ter ouvido falar de estudos que mostram padrões de doenças mentais ou tendências comportamentais que se repetem em linhagens familiares, mas e se essas não forem apenas predisposições genéticas, mas sim o eco de algo mais profundo, algo que foi liberado no passado e que continua a reverberar no presente? E se eu te disser que existe uma força, uma energia que se propaga através das gerações, um elo invisível que une você aos seus antepassados, carregando consigo não apenas suas virtudes e suas conquistas, mas também suas dores, seus erros e as palavras proferidas em momentos de ira, inveja ou desespero? Imagine a dor que você sente quando tenta se libertar, quando tenta mudar o ciclo e percebe que as raízes desse problema são muito mais profundas do que você jamais imaginou. O que acontece quando você tenta quebrar esses padrões? Quando você decide quebrar a corrente e percebe que a resistência é imensa, quase intransponível? É como nadar contra uma correnteza invisível, uma força que tenta te puxar de volta para o mesmo rio de sofrimento que seus pais e avós navegaram. Mas a verdade é que muitas dessas maldições não são simplesmente um castigo divino, mas sim as consequências de escolhas humanas, de palavras proferidas, de atos praticados. Uma traição há séculos pode ecoar em dificuldades de confiança e relacionamentos instáveis em sua vida hoje.
Um roubo cometido por um antepassado pode se manifestar em perdas financeiras inexplicáveis para você. A ira descontrolada de alguém do passado pode gerar explosões de raiva em sua própria vida. É como se a própria Terra guardasse a memória desses eventos e os transmitisse de alguma forma misteriosa. Essa não é uma visão fatalista, mas um convite à compreensão de que o passado, muitas vezes, não está morto. Ele está vivo, respirando através de você. Mas você não está condenado a repetir a história. Entender a origem de uma maldição é o primeiro passo para a sua libertação. É como acender uma vela em um quarto escuro. De repente, o que parecia um monstro se revela apenas uma sombra. Você já parou para pensar que talvez a sua dificuldade em construir relacionamentos duradouros, a sua luta incessante por estabilidade financeira ou a sua predisposição a certas doenças não sejam apenas azar, mas sim uma herança que pode ser rompida? A Bíblia nos dá exemplos claros de quebra de maldições, como a linhagem de Ruth, uma moabita, que se une ao povo de Israel e se torna parte da linhagem de Davi, quebrando o ciclo de exclusão de seu povo. Isso não é um mero acaso. Não é por acaso que você está lendo isso, que essa mensagem chegou até você. Talvez seja um sinal, um convite para olhar para a sua própria história, para os padrões que se repetem e perguntar: de onde isso veio e como eu posso quebrar esse ciclo para sempre? Um dos pontos mais intrigantes sobre as maldições hereditárias é que elas muitas vezes são passadas de forma inconsciente, como se estivessem impressas no DNA da família. Não no sentido genético, mas no sentido espiritual e comportamental. Você aprendeu a lidar com a dor da mesma forma que seus pais lidaram, mesmo que essa forma seja autodestrutiva. Você desenvolveu os mesmos medos, as mesmas crenças limitantes. Mas aqui está um ponto contraintuitivo. A libertação de uma maldição ancestral não significa que você precisa culpar seus antepassados. Na verdade, é o contrário. É sobre compreender que eles, muitas vezes, também eram vítimas, presos em ciclos que não conseguiram quebrar. Um estudo da Universidade de Emory, por exemplo, demonstrou que traumas significativos podem ser transmitidos geneticamente por várias gerações, afetando o comportamento e a predisposição a certas condições. Isso sugere uma ligação profunda entre o que vivemos e o que nossos ancestrais viveram. E se as maldições, de alguma forma, também fossem transmitidas por mecanismos que a ciência ainda não compreende totalmente, mas que a fé e a espiritualidade já abordam há milênios? A quebra desses padrões exige um olhar honesto para o passado, mas não para o condenar, e sim para o compreender. Você não pode mudar o que não conhece. Um framework para começar essa jornada é o reconhecer, romper, reconstruir. Primeiro, você precisa reconhecer a existência de um padrão, uma maldição, uma herança negativa em sua vida. Onde você se sente preso? Onde a repetição se manifesta? Isso pode vir na forma de problemas financeiros crônicos, dificuldades nos relacionamentos, ou até mesmo doenças sem explicação médica aparente. Segundo, você precisa romper com essa herança. Isso não é um ato místico distante, mas um ato de vontade, de decisão. É um posicionamento consciente de que você se recusa a ser a próxima vítima do ciclo. Pense, por exemplo, na história de José no Egito. Embora sua família tenha experimentado inveja e traição, José se recusou a permitir que o rancor o dominasse, transformando a maldade em bem. Ele quebrou um ciclo de inimizade que poderia ter se perpetuado. Romper significa perdoar, perdoar a si mesmo, perdoar seus antepassados. E terceiro, você precisa reconstruir. Construir novos caminhos, novas crenças, novas atitudes. Isso exige ação, consistência e fé. Não é algo que acontece da noite para o dia. É uma jornada,
Uma objeção comum é: isso é bobagem, coisa de gente fraca que não quer assumir responsabilidade pelos próprios erros. Mas pense por um momento. Você já se perguntou por que algumas pessoas, mesmo com todas as oportunidades, parecem autodestruir-se repetidamente? Por que o sucesso parece escorregar por entre os dedos, mesmo com todo o esforço? É claro que a responsabilidade individual é fundamental, mas o que faz com que certas tendências negativas persistam, quase como uma força invisível puxando você para trás? Há uma diferença entre desculpar-se por seus erros e compreender as raízes desses erros. Um exemplo prático: você pode ter um pai ou avô que teve dificuldades financeiras. E por mais que você se esforce, parece que o dinheiro nunca para em suas mãos. Isso não é falta de esforço da sua parte. Talvez seja o eco de uma crença, de uma atitude em relação ao dinheiro que foi passada adiante. É como se você estivesse usando um mapa antigo para um tesouro que não existe mais, porque o terreno mudou. Você precisa de um novo mapa. A verdade é que as maldições hereditárias não são um decreto imutável de condenação. Elas são feridas que se recusam a cicatrizar, ecoando através do tempo. Mas a boa notícia é que você tem o poder de quebrar esse ciclo. A sua decisão de buscar a verdade, de compreender esses padrões, já é o primeiro passo para a liberdade. E se você sente que essa conversa ressoou em sua alma, que algo dentro de você despertou, é porque há uma parte de você que anseia pela libertação. Talvez você nunca tenha ouvido sobre isso com essa clareza, mas agora a oportunidade de romper, de se levantar, de reescrever a sua história está diante de você. Se este vídeo te fez pensar, se te trouxe uma nova perspectiva sobre as suas lutas, por favor, deixe seu comentário abaixo. Sua experiência é valiosa e o seu relato pode ajudar outras pessoas que se sentem presas. O processo de quebra de maldições hereditárias é, no fundo, um processo de cura. Você está curando não apenas a si mesmo, mas também as gerações que vieram antes de você e as que virão depois. É um ato de amor e de coragem. Pense nas emoções que esses padrões antigos geram: a amargura da rejeição, o medo do abandono, a raiva da injustiça, a vergonha da falha. Essas emoções são como chamas que mantêm a maldição acesa, mas você tem o poder de apagar essas chamas. Você tem a capacidade de reescrever o seu próprio roteiro de vida. Uma citação marcante de um antigo texto: visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas terei misericórdia de milhares das que me amam e guardam os meus mandamentos. Isso não é uma ameaça, mas uma revelação. É um convite para que você se alinhe com o que é bom, com o que é justo, com o que é amor. É a sua chance de construir uma nova herança. Você já se perguntou: será que eu estou vivendo uma maldição de Caim, onde, não importa o quanto eu construa, nada prospera? Ou será que a maldição de Cam, de vergonha e exposição, se manifesta em minha vida através de escândalos ou revelações constrangedoras? A resposta está na sua capacidade de escolher. Você tem o livre-arbítrio. Você pode se apegar ao que foi ou pode decidir criar o que será. No final, a grande revelação é que a maior maldição não é aquela que foi proferida sobre você, mas aquela que você aceita como seu destino. Você tem o poder de se levantar e dizer: chega, o ciclo termina aqui e agora comigo. Você acredita que isso realmente aconteceu? Já viveu algo parecido com isso? Se isso te tocou, é porque esse vídeo precisava chegar até você. Deixe seu like e se inscreva no canal, mas só se tiver coragem de romper com o que te prende.